Meus amigos, hoje a gente vai fazer um negócio diferente aqui, porque a gente vai falar de superação, de infância e poder do começo. Como é que a nossa infância e o apoio familiar nesse começo, e não importa qual seja o seu começo, como é que isso pode nos dar a oportunidade de nos tornarmos protagonistas do nosso futuro? Hoje é o primeiro episódio de uma série chamada O Jogo Virou, e eu não podia começar com ninguém diferente do que Lionel Messi. Vocês vão entender por quê depois da vinheta. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo aí nos seus grupinhos de WhatsApp. Porque, cara, eu resolvi fazer uma parada diferente aqui no canal. A gente sempre vê os jogadores de futebol aí prontos, né? Sucesso, isso na primeiríssima prateleira, né? Milionários, muito famosos, fazendo aquilo que basicamente todo moleque sonha, né? Que é jogar futebol, assim, é trabalhar com a paixão de muitos de nós. Mas a gente esquece que existe um processo ali, muitas vezes doloroso, sofrido, é uma parada para muito poucos, né? Eu sempre falo que o futebol, para além do talento, é uma parada que mostra quem quer muito, assim, é muito mais sobre mentalidade do que necessariamente sobre qualidade. Porque tem muita gente boa que fica pelo meio do caminho. E às vezes essa pessoa é superada por uma mente muito potente, muito forte, de muita dedicação, que às vezes é forjada, é moldada na dor, no sofrimento, e aí são provações quase que diárias para essa galera. Então eu me amarro na história de atletas, eu acho bonito, eu acho cativante, eu gosto muito da forma como os jogadores contam as suas histórias e como é que essas histórias são contadas por nós, jornalistas ou fãs, não importa, assim, cada um tem uma maneira de passar para frente essas histórias aí. E, cara, assim, a do Messi é maravilhosa. Por isso que eu escolhi a história do Messi para começar a série O Jogo Virou. Porque lembremos o seguinte, antes de ser o Messi, que o mundo adora assistir, um dos maiores jogadores da história do futebol, ele era só o Lionel. E era um garoto sonhador, cheio de vontade, mas assim, com muitas dificuldades. Um menino que tinha um sonho gigante, mas um problema que, assim, ia dificultar muito que ele pudesse sonhar tão alto. Nesse sonho dele, vale lembrar, tem muito mais que jogar bola. Tem coragem, tem apoio familiar, conhecimento, obviamente. Vamos nessa, tentar entender. Muita gente já conhece a história do Messi, mas eu quero me focar nessa época do Messi criança. E aí vale lembrar que ele começa lá no News Old Boys. E aí é curioso porque muita gente esquece que o Rodrigo, né, irmão dele, jogava já na região ali e tal, e era considerado muito bom e tal. E aí um dia estava faltando um jogador lá para completar e tal. O Messi, então, com 5 anos, foi chamado para completar esse jogo. Vamos chamar o irmão do craque aqui do time. O Rodrigo já era muito bom. E o Messi acabou destruindo com o jogo ali, já chamou a atenção de muita gente. Ele ficou um tempo, reza a lenda, né, olhando com as pedrinhas assim no chão e tal, sem participar muito do jogo, mas na hora que a bola caiu no pé dele, aí saiu rabiscando todo mundo, e aí parece que tudo clareou, né? E ali começava um pouco dessa história, que na real tem o seu primeiro capítulo ali em 24 de junho de 87, quando ele nasce lá em Rosário, lá na província de Santa Fé, na Argentina. Nasce numa família humilde, até aí uma história muito comum de vários outros jogadores de futebol, filho do Jorge Messi e da Célia Puccinini. Isso aí acho que muita gente sabe também, né? E cresceu junto com outros irmãos, o Rodrigo, que eu citei aqui, Matias e a Maria Sol. Família, assim, bem padrão e com muitas dificuldades financeiras. Só que, assim, de novo, desde muito pequeno, ele já mostrava ali um talento excepcional
falei, né, ele começou a jogar ali com 5 anos e tal, e aos 8 ele entra na categoria de base do Nils, que é um dos clubes mais tradicionais ali de Rosário e tal, junto com o principal rival, que é o Rosário Central. Com 11 anos, é aí que começa meio que quase essa saga do herói, né, o que torna essa possibilidade de virar um jogo que parece que a vida estava levando o Messi para outro lado, mesmo com um talento muito grande. Porque com 11 anos ele foi diagnosticado com deficiência de hormônio do crescimento, o que condenava o Messi a ter uma limitação de altura, uma limitação hormonal, era uma questão genética. E aí não tinha muito o que fazer, né? Era um talento grande, mas que ia brigar ali com a natureza. E o tratamento era muito caro, muito caro. E a família não ia conseguir bancar. Para você ter uma ideia, assim, o Messi fez esse tratamento, e essa história muita gente sabe também, né? Bancado boa parte dele pelo Barcelona. E ele, ao longo da vida, assim, até os 16 anos, que era a projeção do tratamento, o Messi chegou a tomar 2.000 injeções. Ele tinha que tomar meio que todo dia, alternando, né? Um dia era numa perna, outro dia na outra perna. Você imagina isso com uma criança. 2.000 injeções e o custo disso. Era um tratamento, de novo, assim, absurdamente caro. E na época o Messi, com 11 anos, tinha 1,27 m. Era muito pouco, assim, jogando contra garotos muito maiores. E mesmo assim, brilhando. O que por si só até aqui já é uma história magnífica, né? Só que tinha muita coisa ali que fazia diferença. O apoio da família, por exemplo. E lembra que eu contei a história do Messi jogar com o irmão dele ali com 5 anos e tal? Para poder ele jogar naquele dia em específico, o pessoal precisou ir lá na casa do Messi pedir autorização para a avó dele, né. Célia, que morreu sem ver o Messi explodir para o mundo e ser quem ele é. Até hoje o Messi comemora os gols homenageando a avó, que morre ali no final dos anos 90 e tal, mas era uma figura muito importante na vida, uma figura central na vida do Messi, e que dava a ele um incentivo constante, assim como o pai, a mãe e tal. E ali a mente dele meio que já acreditava no impossível, né, e tal. A família dele descobriu o diagnóstico, depois de entender que o Nils não ia fazer a parada, tentaram o River ali e tudo, até que gente do River entrou em contato com o representante na Espanha e acaba aparecendo o Barcelona na história. E aí a esperança começa um pouco a melhorar, porque o Barcelona banca boa parte ali do tratamento e o Messi ingressa lá na famosa La Masia, que é a categoria de base do Barcelona, uma das mais charmosas e talvez mais eficientes do planeta. Ajudou o Messi a desenvolver o talento e também a desenvolver essa parte genética, né, para o Messi chegar hoje na altura dele de 1,69 m. Não é nada, não é nada. São 4 centímetros a mais, por exemplo, que o Maradona. Então, assim, é aí que você começa a transformar um talento que é latente, que é real, em algo possível de ser transformado numa mega estrela. Mas para além disso, o Barcelona cuidou de outras coisas do Messi, como a educação, confiança e desenvolvimento emocional, porque lembrando, as sementes da vida da gente, elas começam na infância. E é aí que eu queria aproveitar para dar um recado, cara, assim, muito legal. Eu venho da comunicação, sou jornalista. Ler para mim foi tudo e desde muito pequeno, né? O meu irmão me incentivou muito a ler, por exemplo. O meu pai também gostava muito, um senso crítico muito grande. Eu lembro de ler desde muito moleque. Isso foi formando a minha personalidade, foi formando a minha cabeça. É justamente sobre leitura na infância ou o papel que adultos podem fazer de influência positiva para a gente na infância, que eu queria falar que eu, como pai, eu me importo muito com a educação dos meus filhos, né? Eu lembro que eu tinha um acordo com o Cauê, que é o meu mais velho, quando ele era moleque, que ele tinha que ler pelo menos 25 minutos por dia. Ele fez isso durante muito tempo. Hoje, inclusive, faz faculdade de jornalismo. Então, assim, é fundamental para eles terem um futuro mais acessível, mais estável, desde muito cedo, eles criarem consciência da educação e do poder do conhecimento. É fundamental, assim, isso te dá uma liberdade, te dá um poder que é inimaginável. Por isso que eu indico para você que é pai, ou para você que tem um irmão e pode falar com o seu pai, a leiturinha, que inclusive mandou aqui para casa e tem mandado algumas vezes exemplares de livros que têm como foco a infância, em diversas idades. Esse aqui, por exemplo, é uma confusão sabor morango, Shirley Souza.
e Malu Menezes, a Sarinha, que é a minha filha mais nova, estava folheando um dia desse um outro exemplar que chegou aqui. Esse está até ainda, ó, com o plástico, vem numa cestinha bonitinha para organizar os livros, inclusive, ó. Você botar no quarto do seu filho, para botar no quarto do seu irmão, quiser dar de presente para ele, para sua irmã, é muito legal. Vem até uma lancheirinha também junto com o kit que eu recebi. E a lancheirinha eu vou levar para a TNT, tá? Para deixar muito claro aqui. E é bonitinha ela. E o cestinho eu vou botar lá no quarto da Sara. E, cara, assim, eu indico muito a leiturinha para todos os pais, cara, que acreditam que o conhecimento e a educação ajudam no desenvolvimento dos filhos a curto, médio e longo prazo. Já falei aqui, né, da Sarinha, que folheou o livro, adora ler e gosta dessas histórias mais lúdicas, uns romancinhos, né? Ela está na idade de começar os primeiros amores e tal. Tem sido muito engraçado ver esse desenvolvimento. E a leiturinha tem o Clube Leiturinha, que hoje é o maior clube de leitura infantil do Brasil. Todo mês você recebe na sua casa kits com livros incríveis, assim, escolhidos a dedo por uma equipe muito especializada, selecionados por especialistas para ajudar as crianças a desenvolverem o cérebro, as emoções e o vínculo com a família. Tem o plano Uni, para quem tem uma criança em casa, e o plano Duni, para quem tem mais de uma criança e quer receber 2 livros por mês, por exemplo, mas se você quer que seu filho receba mais de um, você pode ter um filho só e fazer o plano Duni, por exemplo, para receber 2 livros por mês. O ideal nesse cenário para irmãos, por exemplo, para quem quer colecionar os livros e aumentar as opções de leitura para as crianças. Os planos variam de acordo com a faixa etária e vai desde o início da capacidade de leitura até mais ou menos ali 12 anos de idade. E esse aqui, por exemplo, faz parte do plano Uni. Eu, por exemplo, tenho uma filha só, né? O meu mais velho já está em outra situação, já tem 19 anos. Tá aqui, ó, o kit que chegou. Eu mostrei, né, como ele vem com a bolsinha, a cesta para você juntar todos os livros ali. Pode ser cesta para você juntar brinquedo também, se quiser. E aí eu tô deixando aqui o cupom Bruno, simples assim, Bruno, para você garantir frete grátis por um ano na assinatura do Clube Leiturinha. Mas corre, porque é por tempo limitado. Eu dou muitas dicas aqui, cara, de muitos produtos, já fiz parceria comercial com várias marcas, mas tem umas que são especialmente especiais. Eu não esperava receber um contato da Leiturinha, que assim, me dá muito prazer de falar disso, porque ler me formou, mas basicamente o que eu sou hoje, né? E me abriu muitas possibilidades na minha vida, e eu espero que ajude a abrir as portas para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu afilhado, para sua filha, enfim. Se você tem irmão, dê essa dica para os seus pais, ou se você é um irmão mais velho, faça essa surpresa para o seu irmão mais novo, assinando o Clube Leiturinha para ele, de novo com o cupom Bruno, que dá frete grátis por um ano. Vale muito a pena assinar, tá? Para a educação do seu filho, para o futuro que a gente espera para gerações, né, velho? A gente tá vendo tanta coisa aí, às vezes, que talvez ler tivesse tirado a gente de alguns caminhos. Beleza? Deixa eu continuar a história do Messi aqui, porque assim, essa ascensão meteórica dele continuou nas categorias de base lá do Barcelona, o desempenho impressionante, absolutamente. Ele foi promovido aqui principal em 2004, com apenas 17 anos. Eu sei que hoje a gente tá vendo aí o Yamal, que subiu mais novo, e é um fenômeno e tal, mas o Messi, cara, assim, fez muita coisa muito cedo, estreou oficialmente ali em outubro de 2004 contra o Espanhol e se tornou, pouco tempo depois, o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Barcelona à época. Vários desses recordes já foram quebrados ali pelo Yamal, que tem uma história maravilhosa. Dessa data que eu falei em diante, o Messi estava meio que pré-estabelecido como uma jovem promessa ali que podia se tornar um dos grandes jogadores do futebol mundial. E aí em 2005, ainda coadjuvante, é bom lembrar, o Messi faz parte do elenco do Barcelona, que conquista o Campeonato Espanhol. Ele é muito abraçado ali pelo Ronaldinho Gaúcho, né? É importante ele ter esse tutor, esse cara para ajudar ele ali nesse desenvolvimento e tal. Mas aí, de fato, o Messi passa a ter o protagonismo, passa a ser dono da situação quando assume o Pep Guardiola. Mas vale lembrar, em 2006, na conquista da Champions ali, que o Ronaldinho, óbvio, é o grande protagonista, tem o Eto'o ali sendo muito importante, Deco, outras figuras ali,
Mas o Messi já era titular da equipe, né? Jogou toda a primeira fase, depois tem uma lesão, acaba não jogando mata-mata e tal. Mas aí vem o Guardiola e o Messi conquista lá a Liga 3 vezes, a Copa do Rei 2 vezes, a Champions League 2 vezes, a Supercopa da Espanha 3 vezes, a Supercopa da Europa outras 2 vezes, a Copa do Mundo de Clubes 2 vezes. Em 2012, o Messi conquistou sua mais uma, né? Bola de ouro em sequência ali, tendo conquistado a primeira ali em 2009, pega uma sequência que é absurda, né? O Messi ganha 2009, 2010, 2011 e 2012, assim, é uma loucura. Ele vai para 4 bolas de ouro em sequência e, enfim, hoje está aí com o recorde absoluto de bolas de ouro. Isso sem contar que em 2012, que é o ano da quarta bola de ouro, ele mete 91 gols em jogos oficiais. É uma loucura. Assim, parece conto de fadas, né? Ou uma história da leiturinha. Mas é uma história de verdade. A carreira do Messi com o Barcelona sempre foi um sucesso, assim, basicamente desde o início. Mas ainda faltava para aquele moleque sonhador que precisou tomar injeção para crescer e não sei o quê, e enfrentar todos esses fantasmas aí que pareciam difíceis de enfrentar, faltava conquistas com a Argentina. Porque ele sai de lá, né, muito garoto e tudo, e durante muito tempo foi tratado como um forasteiro, né? Pô, você não é um de nós. Né? O Messi chegou a desistir da seleção argentina ali naquela sequência de derrotas de Copa América e tal, quando perde para o Chile 2 vezes seguidas e tudo. Depois ele volta para a seleção. Muitas amarguras durante as Copas do Mundo, né? Decepção em 2006, decepção em 2010, que era meio que a Copa do Messi, não aconteceu. Em 2014 ele perde a final no Maracanã para a Argentina. Aí em 2018 uma seleção muito capenga, que claramente não tinha condição de ser campeã. E chega 2022, eu falo desse capítulo especial já, porque é um livro à parte, né? Essa história. Mas assim, o início parece muito bom, né? O Messi conquista a Olimpíada de Pequim, ali em 2008, e várias gerações muito talentosas que a coisa não andava, muitos jogadores bons e nada. E outras seleções muito fracas e que parecia o Messi solitário ali. Aí vem 2021, estabelecido já como um dos grandes jogadores da história, o Messi finalmente conquista seu primeiro título com a seleção profissional. E para deixar um sabor ainda maior, a final é no Maracanã, contra o Brasil. Do amigo Neymar, inclusive, eles terminam o jogo numa cena muito bonita e tal. E aí os argentinos entendem, putz, enfim, a gente sai de um jejum ali desde os anos 90 e tal, pelo amor de Deus, parecia que a gente tinha que ganhar. Mas ganhou, né? Era um título depois de décadas. Só que os deuses do futebol pareciam ter se ajoelhado de vez aqui pro nosso pequeno grande herói dessa história. Falou, cara, ano que vem tem mais. E aí vem a Copa do Mundo 2022, a seleção começa perdendo para a Arábia Saudita, e aí você pensa, a última dança vai ser uma tragédia, né? Mas no jogo seguinte contra o México, que já podia gerar eliminação, o Messi meio que acha um gol ali que abre caminho para a vitória e tal, e aí dali para frente se torna a Copa do Messi. Ele chega na final, uma das maiores finais, acho que a maior final, né, da história do futebol, não tem muito ponto de correr. O Messi mete 2 gols, poderia ter feito o gol do título de fato, né, que é o gol na prorrogação, mas vai para os pênaltis para tornar a parada ainda mais dramática. Ele é campeão do mundo, enfim, uma cena icônica e acho que se colocando ali no hall dos maiores e não tem muito ponto de correr. O Messi, para muitos, só está atrás do Pelé mesmo. E hoje, com 38 anos, aí, o Messi conquistou todos os principais títulos que disputou na carreira. Vai se despedir do futebol daqui a pouco, mostrando a importância do apoio familiar, da base familiar, de você acreditar no sucesso, no garoto, dar suporte emocional, inclusive, né? Lembrando, a família inteira do Messi se muda lá atrás para Barcelona, o que é muito legal. E que sem isso é muito difícil, né? Você conseguir, mesmo tendo todo o talento do mundo. Então a história do Messi ela é muito bonita por essa ligação na infância, que apesar de, assim, a qualidade estava ali, mas tinha um problema que era muito sério, que se a família não tivesse abraçado a história, ele também não tivesse tido muita coragem, mesmo tão moleque, difícil, né? 2.000 injeções, meu chapa. 2.000 injeções, não é 2 injeções, 2.000 injeções. É loucura, loucura, loucura. Essa história é maravilhosa, assim, parece um roteiro ou um livro. E aí, para finalizar, mais uma vez, eu digo, como pai, eu me importo muito com a educação do meu moleque. Eu acho a história do Messi, inclusive, muito simbólica, né? Eles aqui em casa conhecem e tal.
E, bicho, assim, é fundamental que eles possam ter um futuro estável, para isso ter suporte, ter repertório cultural e emocional. Acho que os livros ajudam muito nisso, né? Você que lê para os seus filhos e tudo, mas também dá a eles essa autonomia. E aí, de novo, eu vou falar da leiturinha para todos os pais, velho. Todos os pais, ou padrinhos, ou padrastos, ou madrastas, tios, tias, avós, que acreditam que o conhecimento e a educação ajudam no desenvolvimento dos filhos a curto, médio e longo prazo. Falei do Clube Leiturinha nesse instante e falo de novo, tá? É o maior clube de leitura infantil do Brasil, não tem nada nem perto. Todo mês você recebe em casa, ao assinar o Clube Leiturinha, kits com livros incríveis. E aí, de novo, assim, vão desenvolver o cérebro, as emoções, os vínculos com a família, tudo isso selecionado por especialistas, né, na área. Tem o plano Uni, para você que tem uma criança em casa e aí vai receber um livro, e o plano Duni, que manda 2 livros por mês, ideal para irmãos e para quem quer colecionar, por exemplo. Os planos variam de acordo com a faixa etária, não são os mesmos livros que vão, né, para uma criança de 5 anos ou para uma criança de 12 diferente, uma criança de 3. Então, você consulta a leiturinha para isso. Para terminar, tem o cupom Bruno, vai te garantir frete grátis por 1 ano quando você assinar lá o Clube Leiturinha, seja o Uni ou Duni. Corre lá, velho, que o tempo é limitado, vale a pena assinar, pensar na educação do seu filho e no futuro que a gente espera que seja tão frutífero quanto o de lendas aí, como o Lionel Messi. Não precisa eles fazerem um sucesso mundial. E o sucesso também é um conceito muito relativo, né? Assim, não é o sucesso de grana, mas é um sucesso, acho que quase espiritual, assim, da pessoa ter suporte para se tornar um adulto completo, emocional e culturalmente. Essa é uma série de 6 vídeos, eu ainda vou falar de outros jogadores, então vocês fiquem ligados, quem chegou até aqui, porque a gente vai ter mais histórias legais como a do Messi, que mostram a superação de jogadores de futebol desde a infância. Eu vou tentar contar aqui da melhor maneira possível, espero que vocês gostem e que vocês deem a possibilidade das suas crianças lerem, porque assim, livro muda a vida, velho, não tem como. E suporte familiar. Quando junto os dois, então esquece. Valeu? É nóis, tamo junto e até a próxima edição de O Jogo Virou.